R$ 500 caindo na sua conta todo mês. Legal, né? Bom, pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês, vou explicar toda a estratégia que eu desenvolvi para conseguir chegar nesse valor com fundos imobiliários. Se você gosta do tema de fundo imobiliário, investimento e finanças, não esquece de curtir e se inscrever no canal. E sem enrolação, bora pro vídeo. Planilha aqui bem simples, tá? Explicando para vocês a minha carteira de investimento. E já iniciando aqui, a gente tem a parte do setor, aonde esse fundo está inserido, né? O patrimônio que ele gere, tá? Então pensa que quanto maior o patrimônio, maior a empresa, beleza? O código é o ticker, né? O nome do fundo imobiliário em questão, a quantidade que eu tenho em carteira, então quantas unidades eu tive que ter para receber o valor. Dividend yield, né? É o valor por cota, é o valor que você vai receber por unidade que você tiver. Então é um valor pago por unidade, beleza? O P sobre VP é o preço sobre o valor patrimonial. Aqui você entende assim: se um fundo imobiliário, né, um imóvel, uma casa, é vendida a R$ 100.000, essa mesma casa aqui teria um desconto de 24%. Então, se a gente falar que o P sobre VP é 100, é seu valor justo. Abaixo de 100 está com desconto. Acima de 100 está tendo uma valorização. Então, tem fundos que pode ter uma valorização, né, acima de 100, e no momento atual que a gente está vivendo, a maioria dos fundos estão abaixo do seu valor justo, né, digamos assim. E a gente também tem aqui o total, que é quanto eu recebo pela quantidade que eu tenho. E a gente tem aqui a cotação, que é o preço que está no mercado para você poder comprar uma unidade dessa cota, tá bom? Então, explicando aqui, ó, eu tenho VRTA em carteira, eu tenho 77 unidades. Eu recebo 85 centavos por unidade. Eu recebo 65,45. Então lembra, é por quantidade em carteira, não valor em carteira. Quanto mais você tiver, mais você vai receber. Eu também, e aqui a gente pode analisar o valor patrimonial que ele possui, tá? Então, o VRTA, ele é um fundo de papel que ele tem um valor patrimonial de 1.380 milhões de reais. Isso está sobre gestão, é quanto a empresa ali tem. Também eu tenho o RECT, né? Eu tenho 80 unidades dele, ele está pagando 36 centavos por unidade. O seu valor, o seu preço justo, né, de aquilo que seria 100, ele está em 0,29, então ele está com grande desconto. Normalmente, sempre que tem um desconto muito grande, a gente tem que analisar o fundo, tá? Normalmente é que está acontecendo alguma questão, o fundo está passando por algum problema, algo está acontecendo lá dentro. Não é normal um fundo ter um desconto tão grande. Todos os que eu tenho em carteira eu já analisei. Os que não funcionam, a gente tem que fazer uma análise, verificar o que compensa e o que não compensa ficar na sua carteira, tá? E aí, desse fundo, eu recebo R$ 28,80 todos os meses. E para você comprar uma unidade, uma cota, ele está em mercado R$ 27,36. Eu também tenho um outro aqui que, se a gente for verificar o valor patrimonial, dos primeiros três, ele é o maior, né? Ele tem o valor sobre gestão de 4,13 bilhões de reais. Então, assim, é um fundo bem grande, né? MXRF, eu tenho 435 cotas, né, desse fundo. O fundo está pagando 1,10 por cota e o seu valor patrimonial, né, o preço patrimonial, é de 0,98. Então, ele está tendo um desconto aqui. Lembrando, se o imóvel fosse 100 mil, aqui ele estaria sendo negociado a 98 mil. Então a gente está tendo 2 mil de desconto, tá? Nesse caso, os 2%. Eu recebo um total de R$ 43,50. Gostaria que fosse 400. A gente vai chegar lá ainda, pessoal. Bom, uma parte aqui legal da gente entender é que o P sobre VP seria o preço justo, né? Então, 1 é justo, abaixo de 1 está com desconto, e acima de 1 ele está com valorização. Se a gente verificar, toda a minha carteira ela está abaixo do seu preço justo, né? Hoje a gente está com a Selic muito alta. Então o que acontece? Muita gente sai do mercado de variável e vai para a renda fixa. Como que tem essa onda, né, de pessoas saindo do mercado e saindo de um tipo de mercado, né, esse tipo de produto, e indo para outro, a gente tem uma desvalorização do ativo. Não quer dizer que o ativo ele perdeu a sua função, ele não está trabalhando, não estão desenvolvendo, não, está tudo lá,
Então, ó, MXRF, está todo mundo trabalhando, a empresa está fazendo suas compras, está emitindo seus títulos e está fazendo todo a parte administrativa para o fundo negociar, tá? Explicando um pouquinho melhor, até aqui, ó, fundo de tijolo, tá? Eu tenho o HSML 11, ele é um fundo imobiliário de tijolo, do estilo shopping. Então, o que eles fazem? Ele compra diversos shopping ou participações daquele shopping, né? Lá dentro vai ter as pessoas que vão fazer a negociação. Então tem lojista, tem quiosque, diversas coisas lá dentro, de um shopping normal, pessoal. Eu tenho 40 cotas dele. Ele está pagando 80 centavos por cota. E o preço dele, justo, está com desconto. Então ele está 0,66. Então ele está com preço muito baixo. Digamos se a gente fosse pensar em montar um shopping, aqui seria mais fácil comprar ele do que montar um. Está muito mais barato. Eu recebo R$ 32 com esse fundo e a cotação dele está variada em R$ 72,49, tá? Um ponto importante. O preço sobre VP é importante sempre a gente verificar o motivo que esse fundo está tão baixo, tá? Então a gente tem que fazer algumas verificações de indicadores, o motivo que isso aconteceu, ou entrar no RI e verificar o que aconteceu ali com a empresa, para a gente verificar se compra, não compra ou vende, tá bom? Se a gente for verificar, toda a carteira, como eu falei, está abaixo do seu valor patrimonial. Alguns estão acima, como é o caso do KNCR. Eu só tenho 4 unidades, tá? Coloquei em carteira recentemente. Ele está pagando R$ 1 e o preço justo dele já está acima. Então, se você for comprar ele, você vai estar pagando 2% a mais do que ele realmente vale. Isso, pelo menos, a mercado, tá bom? E se você for verificar, uma cota dele está custando hoje R$ 102,78. Como eu falei, pessoal, tem alguns fundos que estão muito baixos, como é o caso do HCTR11. Esse é um fundo bem dificultoso, ele está passando por diversos problemas. Eu comprei ele sabendo disso, tá? Então eu comprei ele com preço baixo, ele está pagando yield bom, pelo menos para mim. Tem mês que ele não pagou, como foi o caso do mês anterior, ele não pagou os cotistas, tá? E são fundos que a gente tem que analisar e verificar com calma se realmente vale entrar na carteira ou não. Então, como eu expliquei no início do vídeo, a minha estratégia qual é? Eu sempre faço a análise dos fundos, tá? Então eu verifico todo o histórico dele, se ele está pagando, quais são os problemas caso ele esteja passando ou não, e verificar se vale a pena colocar ele na minha carteira. Eu também gosto de analisar o valor patrimonial. Quanto maior esse valor, mais segura a empresa seria, certo? Então, se ele tem um valor administrado grande, eu sinto mais confiança em colocar valor nele, tá bom? Poder ir lá fazer aquisições das cotas. Mas também não é só porque ele é grande, a gente tem que parar e não verificar os indicadores, verificar como o fundo está se comportando dentro do mercado, beleza? Então, verificando toda a carteira, comprando tudo ao longo do tempo, hoje eu estou recebendo um valor de R$ 513. Né? Vou ignorar os centavos aqui nesse caso, 513. Isso está me dando uma rentabilidade de 1% ao mês, que ao ano está dando 12,84. Então a gente está encostado ali na Selic. Porém, sobre o valor patrimonial. Quando a Selic começar a cair, esses fundos vão começar a subir. Então o que acontece? Se a Selic está alta, o fundo cai. Se o fundo está alto, a Selic não cai, ela já caiu. Então o fundo só começa a subir quando a Selic começa a cair. Só que aí o que acontece? Você vai começar a comprar fundos imobiliários quando a Selic cair e o fundo subir? Bom, pessoal, eu indicaria agora para você começar a fazer a análise, né? Começar a estudar em todos os fundos que você gostaria de colocar em carteira e começar a comprar. E se a gente for verificar aqui, tem fundos que você consegue comprar com R$ 9. Então, com R$ 9,00, R$ 9,39, você já consegue comprar uma cota do MXRF e você já vai receber 10 centavos. É pouco? É, mas é devagarzinho que a gente vai construindo um patrimônio. Com R$ 4,00 você também consegue comprar uma cota do Vino 11 que você vai receber 5 centavos. Aí nessa parte aqui você fala, mas 5 centavos é pouco. Pô, mas se você não tem 10 para investir e está conseguindo investir com 4, você já está recebendo 5. Você não tinha antes. E o engraçado de olhar valor baixo é que se a gente for verificar, lá em 2020, o meu primeiro rendimento foi de BCFF, um fundo que nem existe mais hoje, foi dissolvido.
eu recebi, com 2 cotas que eu tinha, eu recebi 80 centavos. Então, cada cota estava me pagando 40 centavos. E aí, se a gente for analisar, no mês seguinte, né, eu recebi R$ 2, porque eu comprei mais 3 cotas. Então, fazendo a compra consistente, e para você ver aqui, foram só 3 cotas de um mês para o outro, não foi um absurdo. Então, você consegue ir construindo sua carteira patrimonial e ir desenvolvendo isso. Aos poucos, a gente vai conseguindo chegar lá. Se você ver hoje, eu estou conseguindo ter um rendimento de R$ 500, que para mim é muito bom. Se a gente for verificar R$ 500, eu consigo já comprar algumas cotas aqui. Então, com 500, hoje, com esse valor que cai em conta, eu já consigo comprar uma cota de cada de todos esses fundos aqui, sem precisar colocar R$ 1 novo. Eu só colocaria dinheiro antigo, né? E fazendo essa construção ao longo do tempo, a gente consegue chegar em valores maiores, tá? O bacana de entender essa parte aqui, de novo, preciso que vocês entendam essa coluna, que é o preço sobre o valor patrimonial, que é o preço que, se a gente for verificar um fundo, um fundo imobiliário, o KNRI, ele estava sendo cotado, né, negociado antes da pandemia em R$ 174. Então, a cotação dele hoje está em 133. Se a gente for verificar, alguns meses atrás, ele estava sendo negociado em 150, 140. Então, alguns meses atrás, as pessoas estavam dispostas a pagar R$ 150 no fundo. E hoje o mercado está precificando ela a 133. Se a gente for verificar esse valor 133, ele está lá de quando aconteceu a pandemia, pessoal. 133 era o valor anterior, quando o Covid estourou aqui no Brasil. E a gente sabe os diversos problemas que ocorreu. Então, assim, o mercado ele não está o mesmo que estava lá atrás, porém o preço se manteve o mesmo. E se a gente for verificar, até negativo, abaixo, dependendo do período. Então, essa é uma grande oportunidade, um grande momento para a gente começar a fazer a construção da nossa carteira. Então, se você pensa em receber valores mensais de fundo imobiliário e ir construindo uma carteira sólida, eu indicaria para você começar a fazer isso agora. A gente iniciou o ano 2025, não quer dizer que daqui a um mês que vem ou 3 meses esses valores vão subir. Não é possível garantir que sim nem que não, mas a gente sabe que a Selic vai continuar aumentando, vai continuar subindo. E aí, como eu falei, se a Selic sobe, o fundo tende a cair. Isso é normal, é natureza. Só que o inverso também é verdade. Quando a Selic começar a cair, os fundos vão começar a subir. E aí você vai começar a se posicionar quando os fundos estiverem mais caros. Não compensa. A gente tem que comprar agora que está mais barato. Então comece a estudar, comece a montar uma carteira, verifique os ativos que você querem comprar. Como eu falei, essa é a minha carteira que faz sentido. Eu não indicaria para você comprar nenhuma e também vender nenhuma. Você sempre tem que ter atenção. Aqui eu tenho o fundo HCTR. Cara, você tem que ficar com cuidado caso for comprar esse fundo. Ele é um fundo que está com diversos problemas. Então a gente tem aqui muita coisa boa, mas também tem muito ponto de atenção. Comprando ao longo do tempo, a gente conseguiu chegar no valor de 500. E isso daqui, como eu mostrei para vocês anteriormente, eu comecei a receber 80 centavos lá atrás. Então, a gente mantendo uma consistência, focando no longo prazo, é possível chegar lá. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, dar aquela força, né? Pra gente conseguir continuar sempre desenvolvendo vídeo assim. E me diz, você já começou a investir? Você vai investir? Gosta de fundo imobiliário? Não? Não se sente seguro ainda? Deixa aí nos comentários. Então, até o próximo vídeo.